galera, beleza? Seguimos com entrevistas, convidados especiais, seguimos no leste europeu. Vocês sabem que eu gosto bastante da região. O papo dessa semana é com o Isael, meio-campista do Ferencváros, um time gigante do leste europeu. Tudo bem, Isael? Como é que você está? Tudo tranquilo, Gustavo. Um prazer estar falando com você. Tudo beleza, cara. Bom, vamos falar muito sobre futebol húngaro. Muita gente que acompanha o canal gosta também de novidades, entender como funciona o futebol na Hungria, a divisão de forças das equipes. Você está em um gigante, o maior campeão nacional, Ferencváros. Fala um pouquinho do seu dia a dia de ídolo, de jogador tão conhecido na cidade do Ferencváros. É bacana. Uma das decisões de eu vir para cá foi por isso, porque o Ferencváros é um clube gigante da Hungria e sempre briga por títulos e é sempre legal ser reconhecido. E toda vez que agora eu tô com o cabelo curto, né? Mas antes com o cabelo longo, onde eu aparecia, sempre o pessoal reconhecia, tinha um pouquinho de cobrança, mas é gostoso, é legal. Pois é, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a retomada do futebol húngaro, mas você já tocou num ponto que eu acho bastante interessante, né? A Hungria é um país apaixonado por futebol, com uma história linda. Vamos falar sobre essa história do futebol húngaro também. E a torcida cobra demais. Você está no maior campeão nacional da Hungria. Tem imprensa todo dia, o torcedor cobrando. Como é essa relação de cobrança no Ferencváros? É mais a parte do torcedor, né? A diretoria também cobra bastante, mas os torcedores é o fator principal. E onde você vai, tem torcedor do Ferencváros, outras cidades também, sempre eles cobram, sempre dá aquela pimentadazinha, ó, tem que ganhar, hein? Vamos lá, não pode perder. Pô, perdeu o último jogo, sempre aquela pressãozinha, mas é uma pressão boa. Quem joga futebol gosta dessa pressão e é gostoso. E em Budapeste são muitos times, mas o maior rival do Ferencváros é o Újpest, né? Isso. O maior rival é o Újpest, tem bastante time em Budapeste mesmo, até clubes que estão subindo da segunda divisão agora de novo. E só que o principal é o Újpest. Tô com o cachecol deles aqui, ó. Aqui, tá? Depois você me manda um cachecol, uma camisa do Ferencváros para ficar mais equilibrada a situação, tá? Tá fechado. Fica tranquilo que eu vou mandar um cachecol e uma camisa, aí fica melhor que esse cachecol aí atrás. Demorou. E sobre a volta do futebol húngaro, como foi, né? Como foi a retomada, a questão dos protocolos de saúde, torcida nas arquibancadas, como foi tudo isso? Não, no começo nós jogadores ficamos um pouco preocupados, né? Como vai ser, porque antes da pandemia nós tínhamos muitos contatos com torcedores, com funcionários do clube e a gente tinha esse medo, né? Só que o pessoal foi muito bem organizado, organizaram bem, não está tendo contato, então, em termos de vestiário, estão usando os 2 vestiários, todo mundo de máscara, e até o pessoal que trabalha no estádio não tem contato com a gente, então está sendo bem tranquilo. A gente tinha aquele medo, mas foi bem tranquilo e está sendo legal, cara. E a torcida nas arquibancadas? É um fator que está ajudando bastante agora, que no começo até nós jogadores comentavam, pô, é estranho, um jogo do campeonato valendo 3 pontos, sem torcida, parece até jogo treino. Só que agora com a torcida de volta ficou legal e fica mais emocionante. E o pessoal tá controlando legal essa parte aí da torcida. No momento em que fazemos essa entrevista, faltam 5 rodadas para o término do Campeonato Húngaro. Vocês têm 9 pontos de vantagem sobre o Fehérvár. Questão de saber em qual rodada será campeão, né? É verdade, é só não vacilar, né? Claro que futebol tudo pode acontecer, mas procurar manter o que a gente vem fazendo aí. Creio que nas próximas 3 rodadas já dá para gritar campeão já. E a divisão de forças no país, né? O Ferencváros, a gente já ressaltou, é o maior campeão nacional, mas o Újpest é um clube grande, o Budapeste, Honvéd, equipe extremamente tradicional, ganhou a Copa da Hungria nessa temporada. O MTK, que é um outro clube grande do país, está na segunda divisão hoje. Como que você vê, tudo bem, é uma temporada só que você tem aí no futebol húngaro, mas essa questão da divisão de forças, a estrutura, o poderio financeiro do Ferencváros muito superior aos demais? Sim, igual o poder financeiro do Ferencváros e do Videoton
é bem diferente dos outros, e por isso que vem dominando nos últimos anos aí sempre a Videoton, Ferencváros. Claro que o IPEST tem uma excelente equipe também, o Honvéd, mas o poder financeiro do Ferencváros, a estrutura em si, põe a gente um passo à frente dos outros. E a vida em Budapeste, já antes da pandemia, né? E agora as coisas aos poucos vão voltando ao normal, né? Um novo normal, mas já conseguiu conhecer bem a cidade? Consegue aproveitar uma das mais belas capitais do leste da Europa? Então, minha esposa é apaixonada por Budapeste, né? E até ela teve uma possibilidade ela pensou em morar aqui, mas eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil. E a gente conhece sempre quando tem a oportunidade, vamos conhecer os pontos turísticos. A cidade é maravilhosa, também gosto de morar muito aqui. E sempre quando tem uma oportunidade, a gente vai para os lugares. Igual semana passada, já começaram a abrir as coisas, teve uma folga, a gente foi para o Balaton, que eles falam que é tipo a praia da Hungria, né? É um lugar bonito, e sempre quando tem a oportunidade, a gente vai conhecer, sim. E antes de chegar no Ferencváros, você passou 5 temporadas no Kairat do Cazaquistão. Como foi essa experiência, tanto tempo jogando no Cazaquistão? Então, igual eu falo na minha última conversa com o presidente, a experiência no Cazaquistão foi excelente, foi um divisor de águas. O Kairat mudou minha vida, eu falei para ele. E tinha a possibilidade de eu ficar no país. Minha esposa até no momento não queria que eu saísse do Cazaquistão, que o presidente tinha um projeto de carreira para mim encerrar minha carreira no Kairat e futuramente trabalhar para o clube, só que eu precisava de uma mudança. E teve até uma oportunidade que o pessoal da torcida do país queria minha naturalização no Cazaquistão. Só que como não rolou, e eu também queria esse novo desafio, aí pintou a oportunidade do Ferencváros e tinha aquela ambição de entrar na Europa League. Meu sonho também era jogar uma Europa League, uma Champions League, como todo jogador tem vontade. E isso me motivou a mais para poder vir para a Hungria. Mas a experiência no Cazaquistão foi excelente, cara. Te perguntei sobre a vida em Budapeste e a vida em Almaty, que é a maior cidade do Cazaquistão, 2 milhões de habitantes. Como é a vida em Almaty? Pô, no começo é meio difícil, porque o pessoal não fala inglês, né? Só falam russo. E quando você não domina o idioma, fica meio complicado. Mas igual como eu já dominava, igual minha esposa também já falava um pouquinho, aí a vida se torna tranquila. E é bem tranquila, a criminalidade é zero lá, muito tranquila. Só o problema maior mesmo é o frio. Né? Muito frio. O frio no idioma, mas para viver é bem tranquilo. Você tem uma trajetória muito legal no leste europeu, né? Porque você, antes também do Kairat, jogou 2 temporadas no Krasnodar, que é um clube bancado pelo Sergei Galitsky, um dos milionários do país, dono de uma rede de lojas gigantesca na Rússia, Magnet, e ele tem investido demais no Krasnodar. O fato de ter jogado no Krasnodar, lá você aprendeu a falar russo, isso te facilitou a chegada no Kairat? Como que foi essa transição também? Facilitou, só que o problema quando eu joguei no Krasnodar eram muitos brasileiros, eram 5 brasileiros, aí tinha colombiano, uruguaio, aí você acabava não utilizando um russo. E a gente tinha um tradutor. Isso aí me atrapalhou. Me atrapalhou um pouco, que até o pessoal do clube me cobrava, pô, você tem que falar russo. Eu falei, pô, mas eu tô só um ano aqui, como eu vou falar russo? É impossível. E os companheiros falam inglês, ou os latinos falam em espanhol, aí não tem como. Isso me atrapalhou um pouco. Aí aí eu aprendi algumas palavras, isso ajudou um pouco. E até ajudou na minha contratação para o Kairat, porque o pessoal tinha aquele medo, o pessoal não se adaptar por causa do frio, do idioma. Só que quando eu fui para o Cazaquistão, eu era o único brasileiro, eram poucos estrangeiros e foi até bom para mim. Em 6 meses eu já estava falando muito bem russo. Até quando minha esposa viajou para lá 6 meses depois, eu no aeroporto, desenrolando aqui, falando em russo, ela, meu, o que está acontecendo? Eu falei, pô, tive que aprender, senão eu ia passar necessidade aqui, ia passar dificuldade. E nessa época de Krasnodar, você conseguiu viajar um pouco, aproveitar a região? Ali perto tem Sochi, né? Que inclusive recebeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, é uma bela cidade ali da região.
Por incrível que pareça, não, cara. Ficamos 1 ano e meio lá e acabamos não viajando muito, igual na época tinha meu filho pequeno também. E não viajamos muito, não chegamos a conhecer muitas cidades. Só conhecia as cidades que ia jogar mesmo. Aham. E dos 3 campeonatos, né? Russo, cazaque e húngaro. O russo é o de nível técnico superior, né? Isso, o Russo é nível técnico superior, que é o poder financeiro é muito grande Ah. e tem muitos estrangeiros, muitos jogadores internacionais e o nível técnico se torna melhor. E em relação à estrutura do Krasnodar, né? Eu citei como esse clube vem crescendo nos últimos anos. Você passou lá já há mais tempo, mas a estrutura, o investimento, já dava para perceber uma intenção de crescimento mesmo do clube? Não, já dava. Até no momento que eu assinei o contrato, o pessoal me mostrava uns vídeos, né? Falei, mas será que tem isso mesmo na Rússia? Quando eu cheguei lá, a estrutura sensacional. A estrutura para a categoria de base também, sem comentário. Mais de 10 campos para molecada, escola. A estrutura é excepcional. E quando eu cheguei, eles estavam começando a construir o estádio. Eu não cheguei a pegar o novo estádio, mas já dava para ver que seria um clube gigante. E o estádio é espetacular, foi um absurdo ele ter ficado de fora da Copa do Mundo, inclusive, mas aí foi por conta de politicagem que na região o Putin queria colocar a Copa em Sochi. E em relação ao Kaira, a gente falou sobre essa estrutura do Krasnodar, como é a estrutura do futebol cazaque? Aí eu quero que você fale do seu clube, o Kaira, do seu ex-clube, o Kaira, e também, eu imagino, estádios mais complicados, outros lugares mais difíceis para jogar. Então, lá eu peguei praticamente do zero. O clube começando a crescer, igual eu cheguei no Kairat, a gente tinha um campo para treinar e o vestiário era dentro de um container. Até eu brinco, na primeira semana, quando eu cheguei, eu saí de uma estrutura gigantesca, que era o Krasnodar, quando eu cheguei no Kairat, eu falei, e eu tinha outras possibilidades, outros clubes. Na primeira semana eu queria ir embora. Falei, não, vou embora, não existe isso aqui. Aí o presidente me chamou, calma, o clube está crescendo. Aí me mostrou a estrutura que ele queria construir, dentro de 1 ano estaria pronta. Aí eu não botei muita fé, né? Eu falei, será? Em termos de 1 ano e 2 meses, assim, ele construiu uma estrutura que batia de frente com o Krasnodar. Ele gastou, na época que eles falam que ele gastou 100 milhões de dólares na estrutura, no centro de treinamento. Aí então o clube começou a crescer e eu peguei ali do zero. No entanto, até que ele brincava comigo, o presidente, falava, pô, você é meu filho aqui, você não pode sair aqui. E tipo, foi difícil para eu sair de lá, mas foi uma estrutura do Kairat sem comentários. Os outros clubes em si já não têm esse poder financeiro. Então, né, pegava muito campo sintético, praticamente quase amador, cara. Sem arquibancada, aquele sintético de muito simples, sem as borrachas, e tinha que jogar aí menos 10 graus, menos 15. E tinha que jogar nessas estruturas. E até os clubes tinham até condições de pagar bons salários, mas não investia em estrutura para o clube, campo, estádio. Esse era o maior problema no Cazaquistão. Que aí até a gente fala, os clubes principais lá é Astana, Kairat, aí o Oktober, que é um clube tradicional, o Tabol, que é um clube que investe bastante, Taraz e o Ordabase. Esses são esses 6 clubes que tem uma estrutura um pouco melhor. E dá para praticar um bom futebol nesses estádios, mas os outros é meio complicado. Você citou a questão financeira. No Cazaquistão, porque na Rússia eu sei que se paga ótimos salários, né? Na Hungria você joga em um gigante. No Cazaquistão, a situação financeira era muito melhor do que no Brasil, considerando clubes médios aqui do futebol brasileiro, em relação a pagamento em dia também. Sim, financeiramente no Cazaquistão era muito bom. O Kairat pagava excelentes salários e o poder financeiro do clube era muito grande. Até para eu vir para a Hungria, até minha esposa falou: você vai abrir mão disso mesmo? Porque em termos financeiros, lá era melhor que aqui. Só que eu tinha essa ambição de então, eu queria uma visibilidade maior. E você citou essa questão do Kairat, a forma como o presidente gostava de você, gosta de você ainda.
Você acha que você volta para lá um dia, talvez como dirigente? Você acha que tem alguma chance de você voltar para o Cazaquistão ainda? Não sei, cara. Igual os diretores, eu tenho uma amizade com todo mundo. Até quando eles vão contratar ó, novos jogadores, eles me ligam. Igual eles estavam negociando com um brasileiro, aí me ligaram, aí, pô, o brasileiro vai te ligar, dar boas informações da gente e tal. E sempre comento com o pessoal, pô, por que não uma volta? Eu não sei, a torcida pede, toda hora me marcam no Instagram, até brincam, tem uma frase lá que eles sempre postam lá, igual o Israel não tá mais aqui, não tem mais festa. E, pô, eu não sei, futebol é complicado, eu não vou dizer não, mas todo mundo pede minha volta, eu fui muito feliz no Cazaquistão. Vamos deixar aí essa incógnita aí, vamos esperar. Quem sabe um dia como eu posso até, igual eu até brinquei com o diretor que eu sempre falo, ele até tá trabalhando aqui na Hungria agora, ele sempre fala, meu, você tem que voltar para lá, vamos voltar 6 meses só para você encerrar a carreira lá. Eu falei, vamos esperar, ainda tô novo para encerrar. Ah, tem tempo ainda. E o seu contrato com o Ferencváros vai até quando? Vai até meio do ano que vem. Tá. Agora sobre o seu atual treinador, Sergei Rebrov, ucraniano, foi muito bom jogador, fez uma dupla com o Andriy Shevchenko no Dinamo Kiev espetacular. Te perguntei no ar isso, na ESPN, repita a pergunta agora. É um cara meio durão como aparenta mesmo? Ele é meio durão, como aparenta, mas ele sabe dosar essa parte. Tem hora para brincar, tem hora para tudo, né? No futebol a gente fala, tem hora para tudo. Igual como nos últimos, eu estou um ano e meio aqui, nesses últimos um ano e meio, as coisas vêm correndo muito bem. Então ele está bem tranquilo, mas às vezes daí ele estoura, né? Como treinador, a vida de treinador é complicado, mas ele é um cara tranquilo, é um cara do bem. É um cara que quer vencer sempre, não tem jeito. Quer sempre o melhor, aí vai cobrar, mas é um cara brincalhão também, ele gosta de brincar. Recentemente ele fez aniversário e mostrou alguns gols dele, né? Ele mostrou uns gols aí começou a brincar. Tá aprendendo aí como se faz gol? Tá aprendendo como se chuta? Não, o Rebrov foi realmente muito bom jogador depois que ele saiu do Dinamo Kiev, fez carreira na Inglaterra, jogou no Tottenham, foi realmente um atleta excepcional. Você é da base do Grêmio, certo? Isso. Como foi a saída do futebol brasileiro para a Europa? Porque a gente está falando muito de leste europeu, mas a sua entrada na Europa foi pela Turquia, jogando pelo Giresunspor, e depois você passou pelo Nacional da Ilha da Madeira. Períodos mais curtos. Como foi essa transição do Brasil para lá e esse período de adaptação? Deve ter boas histórias, né? Pô, tem boas histórias. Igual quando eu fui pro Giresun, eu fui de empréstimo, eu tinha contrato com o Grêmio ainda. E pô, foi legal, uma experiência legal, só que aí já começou aquele problema financeiro, pessoal. Igual fiquei 8 meses sem salários. Sem receber 8 meses? 8 meses sem receber. E como vive sem 8 meses de salário? Pô, igual os caras pagavam os bons, aí dava para manter alguma coisinha, mas 8 meses sem receber. Que E loucura isso. aí foi, no entanto, deu aquela pausa de dezembro, eu tinha que voltar para a Turquia. Eu não voltei, eu falei pro Grêmio, não vou voltar. Nessa situação, Lógico. se for para passar a situação, eu passo no meu país, fora do país, eu não quero passar. Aí foi até um aprendizado. Eu até brinquei, na época eu já era casado, eu falei para minha esposa, eu não vou mais para fora não, vou ficar no Brasil. Aí tivemos essa dificuldade, igual eu joguei muito pouco no Brasil. Todo clube que eu passei, eu joguei poucos jogos. Aí foi quando pintou a oportunidade de ir para Portugal. Aí eu lembro até hoje, até eu brinco com todo mundo, até um amigo meu que está no Lyon, Fernando Marçal. E ele já estava no Nacional, eu liguei para ele, eu falei, ó, e aí, como tá a situação do clube? Ele, não, pode vir, o clube é bem organizado e tal. Eu falei, não, beleza. Aí foi quando eu decidi ir para fora de novo. Aí quando eu sentei assim, eu até brinquei com o presidente, eu assinei um contrato de 3 anos na época, eu falei, presidente, eu não fico 6 meses no clube, presidente. Aí ele, como assim? Eu falei, em 6 meses você vai estar me vendendo para algum lugar aí. E foi o que aconteceu, 6 meses depois eu fui vendido pro Krasnodar, cara. Rápida, né? Mas a vida, pelo menos lá, era tranquila, né? Uma belíssima cidade, né? Não, vida em Portugal, na Ilha da Madeira, pra família, sensacional, cara. Você morou em Funchal mesmo. Isso, no Funchal.
Aí é mais tranquilo, né? E a base do Grêmio? Você é contemporâneo de quem da base do Grêmio? Pô, na época ali é eu, o Anderson Pico, o Aloysio, o Boi Bandido. Ah. Igual, cheguei a pegar o Douglas Costa também. Douglas Não, Costa. O Léo, que tá no Cruzeiro, zagueiro. zagueiro. Período bom, né? Não, período bom, muito bons jogadores. A base ali era complicada, era concorrida. Sem dúvida alguma. Para a gente já começar a encerrar a entrevista, citei no início que a gente ia falar um pouco sobre a história do futebol húngaro. Como é estar em um país que aos poucos vai tentando recuperar um pouco do espaço que sempre teve no futebol internacional, jogou a última Eurocopa, por exemplo, mas a gente está falando de uma seleção vice-campeão do mundo, com uma geração espetacular de 54, né? Foi 2 vezes vice-campeão do mundo. O time de 54 é louvado até hoje no país. Você vai jogar em alguns estádios aí, você joga na Puskás Arena, joga no Hidegkuti, sempre honrando os nomes dessa geração de ouro da Hungria. Como é viver em um país com uma história tão rica de futebol? É muito legal. Sempre eles citam os jogadores da antiga, são excelentes, foram craques, né? E sempre sinto esses jogadores. E igual no meu clube atual, tinha 2 jogadores, até quando eu cheguei, o Guerra e o Reinel, são 2 jogadores, um jogou na Alemanha, outro jogou na Inglaterra, sempre falam muito bem deles, são craques também. E sempre tem aquela, né? Será que vai surgir um novo Puskás? Será que vai surgir um novo craque? Sempre tem aquela esperança do povo húngaro, né? Que o pessoal vive futebol aqui. Ó. Pô, você vê cada senhor de idade aí que vai, só aqueles torcedor de radinho, tá no estádio ali, até na cidade, o pessoal com a camisa, não só do Ferencváros, de várias equipes. Pô, é gostoso pra caramba esse clima de futebol no país. O Brasil tem o maior jogador de todos os tempos, Pelé, e tem dezenas de outros ídolos, mas a Hungria, ela reverencia o Puskás de uma maneira diferente, né? Por onde você vai, você tem referências ao Puskás, principalmente em Budapeste, né? Mas no país, acho que de maneira geral, no futebol. Não, o país, de maneira geral, é o Puskás. Não, onde você vai tem estátua dele, igual no nosso estádio tem uma estátua dele. E ele é reverenciado de uma forma que na Hungria só falam dele. Primeiro o Puskás, depois vamos falar do futebol. Sensacional. Israel, quero te agradecer demais por esse bate-papo. Quem gosta de futebol do leste europeu, quando conversa com alguém como você, com tanta experiência, a gente aprende demais e ouve boas histórias também. Obrigado, boa sorte e que o título venha logo. Não, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí. Sempre um prazer estar falando com você. E quem sabe mais pra frente vamos falar novamente aí com o título aí, o bicampeonato aí. Combinado, com a faixa no peito já. Se Deus quiser.